Ela é uma das cidades setecentistas, ou seja, aquelas cidades de 1700 em diante, mais importantes e maiores do Brasil. Eu te convido a conhecer nesse vídeo a belíssima e colonial São João del Rei. São João del Rei fica a cerca de 180 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Hoje ela tem algo como 90 mil ou pouco mais de 90 mil habitantes. Tem outra coisa legal aqui de São João del Rei, é que ela é bem perto de uma outra cidade super bacana do circuito histórico de Minas Gerais, que é Tiradentes. A diferença é que Tiradentes é bem menorzinha, é bem pequenininha, não tem nenhum décimo dessa população, né? E qual das duas cidades é melhor ficar? Olha, São João del Rei, por ser maior, você consegue, e por não ser tão dependente do turismo, aqui tem muita universidade, tem outras fontes econômicas, você consegue preços melhores de se hospedar. Aqui é uma cidade maior, com mais comércio, enfim, né? Você consegue preços melhores de refeições, né? Tiradentes já é mais dependente do turismo, é muito turística, né? Então ela acaba tendo preços maiores. Eu acho mais agradável de ficar Tiradentes, porque ela é 100% turística, né? Ela é uma joia, né? Uma joia incrustada, uma joia colonial que não cresceu, seja pela decadência econômica do ciclo do ouro, ou seja pela serra que empareda, né, a cidade numa espécie de vale. Ela ficou muito preservada, então é uma cidade super charmosa para você passar uma noite lá ou duas. Quase sempre tem algum festival gastronômico ou musical acontecendo. Então eu acho Tiradentes muito mais agradável, né? Ela é menor, ela vai ser um pouco mais cara de se hospedar e de comer, mas eu acho que ela oferece um ambiente mais agradável. Seja como for, é muito perto a distância entre as duas cidades, então você pode ficar em São João del Rei e curtir Tiradentes, ou vice-versa, ficar em Tiradentes e vir curtir essa bela cidade de São João del Rei. Um dos passeios mais tradicionais de quem visita São João del Rei é o passeio de Maria Fumaça, que liga a cidade de Tiradentes até São João del Rei. E você pode fazer esse percurso em qualquer das duas direções. Pode ir de Tiradentes para cá, ou daqui para Tiradentes, ou mesmo fazer ida e volta. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, esse passeio está em R$ 70 cada trecho, a inteira, ou R$ 35 a meia entrada, tá legal? O percurso é de apenas 12 quilômetros, isso você consegue fazer num agradável passeio, um passeio no túnel do tempo, né, do tempo das antigas Maria Fumaças, que dura cerca de 45 minutos. E olha que legal como são os trenzinhos onde a gente faz o passeio. Bem rústico, bem do tempo de antigamente. E tem também a classe executiva, que são essas poltronas de couro aqui, de 1422. Mentira, sei lá. E a gente vai visitar agora a igreja de Nossa Senhora do Carmo. É uma igreja de 1732, com interior belíssimo em estilo rococó. O irmão do Tiradentes também foi sepultado aqui dentro dessa igreja, né? Então, onde Germán Bazan vai achar essa igreja bem interessante em relação às outras, porque por onde ele passou nas Minas Gerais. Duas telas que vieram foram feitas por os irmãos Grimm, era alemão, foi diretor do Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, né? Lá no centro, Nossa Senhora do Carmo, Santo Elísio e Santa Teresa d'Ávila. E essas cadeiras são que no domingo, né, eles vestem a caráter, né, para a missa das 8 horas. Então, só aqui também, vocês podem ver que isso aqui já foi doações de barões, né?
a baronesa de São João do Rei, aqui o barão de Itambé, então que fundou a cidade de Vassouras, lá no Vale do Paraíba. E essa igreja, ela já traz o estilo rococó francês, que é um estilo francês que sucedeu o barroco. Enquanto o barroco preenche todos os espaços, é muito difícil ver áreas em branco como essa no barroco, né? O rococó já é um estilo um pouco mais limpo, né? Um pouco mais clean, ocasionalmente com essas formas meio rocambólicas aqui, né? Então o barroco é o estilo arquitetônico mais leve, mais limpo, que acabou sucedendo aquilo que o barroco representou aqui nessa região de Minas Gerais. João V, que era rei de Portugal. Como São João do Rei era a cabeça de comarca que comandava todo o sul de Minas, que eu falei para vocês, que a divisa de São João do Rei ia lá em Guaratinguetá. Depois, como comarca, assumindo até passando por Juiz de Fora, a Zona da Mata, a região do Rio Pomba. Centro-Oeste Mineiro, Nariz de Minas, foi tomada por São João do Rei. Aí no ano de 1817 passa a pertencer às Minas Gerais, né? Então com isso, como que era uma comarca muito grande, aí o rei vai mandar para cá o quê? A casa dos juízes de fora. Por isso que o juiz era daqui e atendia Santo Antônio, que é juiz de fora. Passou a chamar juiz de fora, porque ele saía daqui, né? Então aí o rei manda para cá o quê? A cadeia, a forca e o pelourinho. O pelourinho sempre ficava de frente ao Senado da Câmara, porque onde é esse hospital é de 1945. Porque os bandos eram as leis, eram fixadas nesses pelourinhos. No caso de um castigo público de escravo, o dono do escravizado pagava uma finta ou uma parte, né, a gente chamou de taxa. O escravizado era amarrado aqui nessa coluna, né? Descia a calça deles, aí usava-se um chicote chamado rabo de tatu, um chicote feito de couro cru. Então vocês podem ver que na pintura de Debré, Rio de Janeiro Antigo, retrata muito bem vários escravizados deitados no chão, né? Esperando a sua vez para ser açoitado. E a forca no ponto mais alto da vila. Sobre essa igreja que nós estamos aqui agora, né? Nós estamos na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, né? Aqui em São João do Rei. Então essa devoção foi trazida pelos paulistas, isso aqui no final do século XVII. Então aqui era uma primitiva capela, muito pequenininha, de onde dessa capela ela foi crescendo, e no ano de 1721 ela se tornou essa igreja que nós estamos observando aqui e vendo, não é? Então essa aqui é a terceira igreja em douramento em Minas Gerais, não é? A Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, aonde ela vai ser diferente das outras igrejas que vocês percorreram as Minas Gerais. Ela vai ter o barroco na fachada, na parte da frente, onde está a Capela Mor. Ela vai ter um forro totalmente rococó, porque lembra a França, né? É bem afrancesado. Porque se ele fosse um forro bem barroco, ele não teria espaço em branco. E depois, na sequência, a gente vai ter a fachada dela em estilo neoclássico, que lembra muito os templos romanos e gregos. E no teto dessa igreja vai ter a pessoa que financiou a obra desse templo, que é do final do século XVIII, e feito por Venâncio do Espírito Santo. E depois o seu filho, Manuel, retoca esse belo forro. Os dragões representam harmonia e sabedoria. Então, por isso, porque a gente recebeu aqui no século XVIII mais de 100 chineses para trabalhar aqui nas galerias subterrâneas. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,
sicut in cielo et in terra. Da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem. E neste belo solar colonial viveu Tancredo Neves, ex-presidente da República. E essa é a belíssima igreja de São Francisco de Assis. O lustre só tem 2 lugares no mundo, é aquele lustre que está lá na frente, é o lustre chamado de Boêmia e Baccarat. Boêmia é a parte central do lustre, a parte central é a Boêmia, é o copo de vidro. Os Baccarat é o cristal que veio da região de Baccarat, que é a França, né? Então só tem 2 no mundo, um aqui na igreja de São Francisco de Assis e o outro lá na São Francisco de Assis e outro lá no Louvre. E aqui é uma das poucas igrejas no Brasil que você vai ver um Cristo louro. Jesus Cristo lourinho, olha lá no teto, um Cristo louro. Então, porque muitas das vezes os missais que chegavam até aqui vinham de Verona, vinham da Alemanha. Então, Francisco Pinheiro de Souza, né, seguindo os traços de Aleijadinho, pode ver que esse grupo escultórico é muito comum quando o Aleijadinho começa a colocar nas igrejas de Minas Gerais, né? Aquele conjunto lá no alto. Então aqui vai ter as colunas salomônicas e berninianas, que lembra o baldaquino do Papa feito por Giuliano Bernini na Itália no início do século XVI, né? E aqui nesse túmulo a gente tem uma estátua inusitada de um anjo com asa de borboleta. É porque a borboleta simboliza a metamorfose, o que poderia representar uma forma de eternidade contra a finitude da morte. E aqui, atrás da igreja de São Francisco de Assis, você tem um cemitério, que é um ponto turístico aqui de São João del Rei. Embora pareça um bocado estranho, até sinistro, que a gente possa ter um cemitério como ponto turístico, o fato é que isso não é tão incomum assim no mundo turístico. Em Paris, capital da França, o cemitério de Père-Lachaise é muito visitado pelos turistas por abrigar, né, alguns túmulos famosos, como o do espírita Allan Kardec. E em Buenos Aires também, na cidade de Buenos Aires, existe o cemitério da Recoleta, onde está o túmulo de Eva Peron. E aqui, neste cemitério em São João del Rei, a gente tem aqui o túmulo de um dos cidadãos mais ilustres da cidade, que é o ex-presidente Tancredo Neves. Lembrando que também nasceu aqui, embora não tenha sido enterrado aqui, o Tiradentes, ou seja, o Tiradentes não nasceu na cidade hoje de Tiradentes, né? Mas ele nasceu aqui em São João del Rei, numa fazenda onde hoje já nem é mais território de São João del Rei. Essa é a belíssima igreja de São Francisco de Assis. Ela foi concluída em 1774 e é um belíssimo exemplar da arquitetura barroco-rococó. O barroco é um estilo arquitetônico e de decoração muito mais poluído, muito mais carregado, com muito mais elementos. E o rococó já é um estilo um pouco mais limpo, um pouco mais despojado, sem tantos elementos que caracterizaram o barroco. O barroco é mais dramático, gosta de jogar com os contrastes, né? Vida e morte, dia e noite, alegria e felicidade, força e fraqueza.
não é? E isso é característico do barroco. Outra característica das igrejas aqui da região das cidades históricas, nem tanto o caso dessa, mas da maioria delas, é que elas têm um exterior relativamente mais simples, não tão adornado, e um interior muito mais suntuoso. O exterior é mais despojado, é um pouco mais simples nas suas formas, e o interior é muito mais carregado de folhas de ouro, de madeira maciça, de elementos, de cores. Isso representaria, né, um ideal cristão de que, na realidade, o externo, a embalagem, aquilo que é visto por fora, não é tão importante quanto aquilo que você carrega dentro de você. Ou, em outras palavras, o verdadeiro valor, a verdadeira riqueza está no interior e não no exterior que as pessoas veem. Cansou de igrejas barrocas e rococó? Aqui tem igreja neogótica também. Nossa Senhora das Dores. A arquitetura gótica tem essa construção longilínea para o alto, como se fossem as imensas e altas árvores dos bosques alemães. E olha os vitrais, que belíssimos. E aqui você tem o Museu da Ferrovia, que mostra um pouco da história da indústria ferroviária e da importância que ela teve, não só para o transporte de passageiros, mas sobretudo também por conta da questão de mercadorias e do ouro, aqui nessa região de Minas Gerais. E aqui a gente tem a locomotiva número 1 da estrada de ferro, que foi fabricada na Filadélfia, nos Estados Unidos, em 1880. Olha aqui.